Olá a todos, sejam bem-vindos à terceira aula do nosso curso de Engenharia de Software, pessoal. A nossa aula de requisitos, onde vamos estudar toda a engenharia de requisitos, o processo de levantamento, licitação e gerenciamento disso tudo daí, ok? Bom, eu acredito que as instruções elas podem ser mais curtas nessa aula, né? Acho que a maioria de vocês já deve estar bem acostumada aí à nossa metodologia. Só um comentário antes da gente entrar na nossa aula. Em que momento do nosso curso nós estamos, pessoal, nesse nosso curso de engenharia de software, né? Após aquela visão geral que a gente teve nas primeiras aulas, né, onde a gente estudou modelos de processos de software, métodos ágeis, o processo unificado, né, o RUP, onde a gente viu um resumo de cada uma dessas atividades principais da engenharia de software, né, requisitos, análise, projeto, implementação. Agora a gente pode detalhar justamente essas atividades específicas da engenharia de software, né? Mas não com a visão resumida de processos genéricos, né, ou do lado RUP. Aqui a gente vai adotar a visão de autores consagrados da engenharia de software, né, a visão que esses autores têm sobre esses capítulos específicos tratando dessas atividades específicas, ok? A gente vai começar com requisitos, que é um tópico muito rico, muito cobrado em provas de seleção. E nas nossas próximas aulas vamos ver análise de projeto, testes, qualidade de software e outros tópicos importantes que a gente tem que ver no nosso curso, ok? Bom, já que eu estou falando em autor consagrado, o que eu utilizei para montar essa aula daqui foi o Somerville, tá? Como vocês vão perceber no próximo slide, na bibliografia que eu vou mostrar para vocês, eu usei o Somerville para basear toda essa minha aula, e a razão disso é que a visão dele é a mais cobrada em prova. Além do Somerville ter uma visão uma abordagem extremamente didática nos assuntos que ele aborda no livro dele, a visão dele sobre requisitos é muito mais cobrada em prova do que a visão do Pressman, ok? Aliás, só um parênteses, pessoal. Eu acho que eu comentei isso com vocês na nossa primeira aula. De uma forma geral, o Somerville ele é muito mais didático do que o Pressman, na minha opinião. Os dois livros são muito bons, os dois são cobrados em prova. Mas se você não tem muita familiaridade com o assunto e quer um livro menos hostil, digamos assim, um livro mais didático, eu recomendo bastante o Somerville, que foi o autor através do qual eu me baseei para montar toda essa aula de requisitos aqui, porque a visão dele é muito cobrada sobre requisitos, ok? Bom, e como é que essa nossa aula está estruturada? Basicamente, nós vamos passar pelas etapas da engenharia de requisitos, como o Somerville nos mostra no livro dele. A gente vai estudar licitação, especificação, validação e gerenciamento de requisitos. Cada uma dessas etapas, elas têm atividades específicas que utilizam técnicas específicas, certo? Então a gente vai estudar cada uma dessas atividades e cada uma das técnicas aplicadas dentro dessas atividades. Claro que também vamos ver conceitos gerais, né, sobre requisitos, como por exemplo, o que é um requisito, como é que a gente classifica requisitos, alguns exemplos de requisitos e assim por diante para contextualizar esse assunto antes de entrar nas técnicas específicas que a gente vai ver em cada etapa, ok? Como é de praxe já, a gente vai fazer várias questões que vão mostrar aí como é que essas coisas costumam ser cobradas em prova. E eu vou mostrar para vocês justamente a bibliografia aqui, ó, na qual eu me baseei para montar essa aula, pessoal. O livro do Somerville, tá? Essa aula é quase toda baseada nele. Se você tiver a última edição do livro do Somerville, né, a 9ª edição, você deve ler o 4º capítulo desse livro. É o capítulo que aborda o assunto requisitos. Tá? Não é um capítulo longo. Como eu falei para vocês, o Somerville é um autor bastante didático, objetivo, direto ao ponto. Ele não fica enrolando muito. Então vale a pena você ler esse capítulo aí do livro do Somerville sobre requisitos. Agora aqui cabe um comentário, tá? Como eu falei, o Pressman, ele também é um bom autor, também é um ótimo livro que cai bastante em prova. Então ele também tem o seu capítulo sobre requisitos. Eu não lembro agora exatamente qual é, mas o Pressman também tem capítulos sobre requisitos. Só que o Pressman ele costuma ser bem menos cobrado em prova no que tange a requisitos. Eu não estou dizendo que não cai. Eu estou dizendo que cai menos a visão do Pressman sobre requisitos. Realmente, com certeza eu já vi questões que deveriam ser respondidas de acordo com a visão do Pressman também. Agora o que eu estou dizendo a vocês normalmente o Somerville é mais cobrado. Então se você não tiver tempo de ler os dois autores, né, não tiver os dois livros aí em casa,
enfim, por alguma razão você não conseguir ler os dois livros, é melhor que você leia o Somerville e foque na visão dele para requisitos. Claro que o melhor mesmo é você ler ambos os capítulos, né? Já que não é tanta coisa assim também, né? E vai lhe dar maior segurança, vai lhe deixar mais tranquilo aí nos seus estudos. Então eu também recomendo o livro do Pressman, mas eu tenho um foco maior no Somerville porque ele é mais cobrado. E aí muita gente me pergunta, né? Pô, mas qual é a diferença dos dois, né? Se o assunto é o mesmo. Pessoal, a diferença básica entre os dois não é conceitual, né? Não é sobre o assunto em si, é mais de terminologia, é mais a organização que eles utilizam para o capítulo que eles abordam a engenharia de requisitos. Os conceitos em si são muito parecidos, tá? Só que a forma como eles são apresentados é meio diferente. Por exemplo, o Pressman, ele divide o processo de engenharia de requisitos em mais etapas, né? A gente vai ver que aqui no Somerville vamos tratar basicamente de 4 etapas, né? Elicitação, especificação, validação e gerenciamento de requisitos. Lá no Pressman, ele divide isso em mais etapas, né? Concepção, levantamento, elaboração, negociação, especificação, validação e gestão, né? Quem estudou lá o capítulo de requisitos do Pressman vai lembrar bem disso. Mas os conceitos são muito parecidos, tá? Apesar do Pressman quebrar mais o processo, os conceitos são praticamente os mesmos, ok? Enquanto o Somerville agrega as atividades em menos etapas, o Pressman ele dá uma quebrada maior. As atividades em si são muito parecidas, como eu falei para vocês, a diferença é mais de organização e terminologia. Então, ó, resumindo, o importante é que você pegue algum desses livros e estude o assunto. Tá? Qualquer um dos dois vai ser uma boa opção. Eu estou dando a minha sugestão aqui para vocês, tá? Apesar dessa minha recomendação pelo Somerville, qualquer uma das duas opções vai ser uma boa opção para você. O importante é pegar esses livros e estudar esses capítulos. Não é muita coisa e vai lhe dar uma visão abrangente sobre o assunto e lhe deixar mais tranquilo para fazer as provas, ok? Beleza, complementando esses capítulos aí desses livros com essa aula aqui sobre requisitos, eu imagino que vai resolver a vida de vocês sobre esse assunto, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aula propriamente dita, definindo aqui a área de engenharia de requisitos. Então vamos lá, olha só. Engenharia de requisitos é a área da engenharia de software preocupada com, primeiro, objetivos do mundo real para sistemas de software. Então a gente até vai fazer algumas questões sobre isso, pessoal. Vocês vão perceber que requisitos é uma disciplina muito próxima do mundo real, né? Muito próxima das necessidades de negócio do seu cliente. E a partir desse entendimento das necessidades do seu cliente, é que você vai traduzir para requisitos mais técnicos, para fazer análise, projeto, né? A sua arquitetura de software. Mas isso é num segundo momento. Aqui na atividade de requisitos você está preocupado com objetivos do mundo real, do mundo natural, e não tanto com aspectos computacionais, né, que vão vir depois nas outras disciplinas, nas outras atividades que vamos estudar mais à frente, ok? Então requisitos está muito mais próximo do mundo real, do mundo do negócio, do mundo natural. Objetivos do mundo real para sistemas de software. O que mais? Estamos preocupados também com funções de sistema de software e restrições em sistemas de software. Ou seja, quem já estudou requisitos deve estar traduzindo já isso daí, né? Estamos preocupados, pessoal, com requisitos funcionais, né? Funções de sistemas de software, e requisitos não funcionais, restrições em sistemas de software. A gente vai estudar esses dois tipos de requisitos mais à frente, tá? E lembrando que o Somerville, ele nos traz um terceiro tipo de requisito, que é o requisito de domínio. Aliás, essa é outra diferença dele em relação ao Pressman, tá? O Pressman ele não traz essa história de requisitos de domínio. E o Somerville ele dá esse foco também nesse terceiro tipo de requisito, que ele chama de requisito de domínio, e que algumas vezes cai em prova. Já havia algumas questões cobrando requisitos de domínio, tá? Por isso que é importante a gente dar uma olhada nessa visão do Somerville também, ok? Muito bem, então funções de sistemas de software e restrições em sistemas de software, requisitos funcionais e requisitos não funcionais e como tudo isso se relaciona, o relacionamento entre esses fatores. Afinal das contas, o que a gente quer obter, vocês vão perceber no processo de engenharia de requisitos, é uma especificação precisa do comportamento do software e a sua evolução, né? Ou seja, estamos preocupados em gerar
um documento de requisitos, uma especificação dos seus requisitos num documento formal e depois com a evolução desse documento com o passar do tempo, né? Como é que as mudanças são aplicadas em cima dele, que impactos podem ser gerados e coisas desse tipo, ok? Beleza, olha só, objetivos específicos aqui mais detalhados, pessoal. Primeiro, eu quero estabelecer e manter concordância com os clientes e outros envolvidos sobre o que o sistema deve fazer. Isso é óbvio, ou seja, todos têm que estar alinhados sobre o que eu estou querendo alcançar, qual é o propósito desse software, desse produto que eu estou desenvolvendo, certo? E aí a gente costuma dizer que o documento de requisitos ele atua como uma espécie de contrato entre as partes interessadas, né? Ou seja, essa concordância sobre o que o sistema deve fazer. Tudo aquilo que foi especificado no documento de requisitos para o seu produto, para o seu software, pessoal, é aquilo que vai ser desenvolvido durante o projeto, né? Então a gente costuma dizer que o seu documento de requisitos ele atua como um contrato entre as partes interessadas, porque é exatamente aquilo que está especificado nesse documento que vai ser cobrado lá na frente como desenvolvimento do seu produto, do seu projeto, certo? É aquela história, né? O combinado não sai caro. Então o que você negociou com a equipe no seu documento de requisitos é o que você vai cobrar lá na frente em termos de qualidade desse seu produto, em termos de entregas e assim por diante, certo? O que mais? As especificações de requisitos, né? Elas oferecem aos desenvolvedores uma compreensão melhor dos requisitos do seu sistema. Claro que os requisitos, pessoal, eles serão utilizados até mais pelos clientes e pelos usuários, né? Para entender as funcionalidades do seu sistema, né? Esse foco externo, esse foco voltado, centrado no usuário, esse caráter realmente existe no documento de requisitos. Mas a gente também precisa lembrar que o documento de requisitos vai ser utilizado pelos desenvolvedores do seu sistema, do seu projeto, para entender, por exemplo, os requisitos técnicos do seu sistema. Por exemplo, lembra lá na aula de RUP que os artefatos de requisitos eles servem como entrada para as atividades de análise e projeto, de implementação. Por exemplo, testes, né? Casos de testes são gerados a partir de casos de uso, tá? Então, seus documentos de requisitos, né, através dos seus modelos de casos de uso, dos seus diagramas, eles também vão servir para dar essa base técnica à equipe de desenvolvimento, ok? O que mais? Definir, né, delimitar as fronteiras do seu sistema. Isso aí tem a ver com escopo, pessoal. Do ponto de vista de produto de software a ser implementado, o escopo desse seu produto ele é delimitado pelos requisitos que foram levantados. Porque veja, existe uma diferença entre escopo do produto e escopo do projeto. Eu estou falando aqui de escopo do produto, do seu software, do que vai ser entregue, do que vai ser desenvolvido. Ele normalmente é definido pelos requisitos que são levantados, né? Você levantou os seus requisitos funcionais lá na sua especificação, é aquilo que vai fazer parte do escopo do seu produto, do software que vai ser entregue. Claro que o escopo do projeto envolve N outras coisas, né? Vocês já devem ter estudado aí PMBOK. Lá na sua WBS você pode colocar escopo do seu projeto inteiro, de outros entregáveis, né? De gestão de comunicação, de gestão de fornecedores, gestão de qualidade, de riscos e assim por diante. Mas normalmente o que define o escopo do seu produto é justamente a especificação de requisitos que você levantou junto à equipe de desenvolvimento. Tudo que está dentro do nosso modelo de caso de uso, por exemplo, pode ser considerado escopo desse seu produto. O que mais? Fornecer uma base para planejar o conteúdo técnico das iterações, né? De novo, se você estiver utilizando um processo iterativo incremental, você vai utilizar os seus casos de uso, o seu documento de requisitos para planejar o que vai ser feito em cada iteração, né? Até falei para vocês na nossa primeira aula. Um modelo iterativo incremental, normalmente ele faz justamente isso, né? Ele pega os seus requisitos, por exemplo, o seu sistema tem 50 requisitos, né? 50 funcionalidades, e quebra a estratégia de implementação em várias passadas, né? Em várias iterações. Então você vai desenvolver, sei lá, 5 requisitos em 10 iterações, que vai completar esses seus 50 requisitos no total, né? Então, a partir do momento que você tem esse seu escopo definido, você tem essa condição de planejar o conteúdo que vai entrar em cada iteração. Além disso, você também vai ter uma base para estimar o custo e o tempo para desenvolver o seu sistema, né?
com esse seu escopo, com a especificação dos seus requisitos bem definida, você vai ter capacidade de estimar quanto você vai gastar, quanto tempo você vai demorar para desenvolver esse produto, quais recursos vão ser necessários e assim por diante, ok? Por fim, também estamos preocupados em definir uma interface de usuário para o sistema, focando nas necessidades e metas dos usuários, né? Então, a gente vai ver na primeira caixinha aqui do processo de engenharia de requisitos, quando a gente está preocupado em elicitar, né, levantar requisitos, nós já vamos nos preocupar em definir um protótipo de interface para o usuário, né? Isso daí, pessoal, já vi várias vezes acontecer na vida real, né, pelos lugares aí que eu já passei. É muito comum você mostrar um documento de requisitos, um caso de uso para um usuário, né, para o seu cliente, e ele não ter um entendimento 100% daquela funcionalidade. Mas quando você apresenta aquilo ali junto com um protótipo de tela, né, uma interface gráfica, ele obtém um entendimento muito melhor sobre aquela funcionalidade e você obtém um requisito de melhor qualidade, ok? Então a gente também se preocupa com isso, principalmente na etapa de levantamento de requisitos que a gente vai estudar daqui a pouco, beleza? Quais são as características, então, pessoal, da nossa especificação de requisitos? Final das contas, olha só, após a gente passar por todas as etapas da engenharia de requisitos, que a gente vai ver no próximo slide, tá? Quais são essas etapas que eu estou falando desde o início da nossa aula. O que a gente quer produzir é um documento de especificação de requisitos com essas características, pessoal. A gente quer um documento completo, né? Ou seja, tudo que deveria ter sido levantado como requisito o foi, tá tudo lá dentro da sua especificação de requisitos. A gente quer uma especificação consistente e não ambígua, né? Ou seja, o documento ele deve fazer sentido. E esse sentido do documento, ele deve ser compreendido por todas as partes envolvidas, né? Com o menor nível possível de ambiguidade, né? De duplas interpretações e coisas desse tipo. Temos etapas específicas para cuidar disso daqui, vamos estudar mais à frente. Por fim, óbvio, a gente quer um documento correto, né? Ou seja, o documento de requisitos ele deve capturar, digamos assim, as reais necessidades do cliente, né? Aquelas que de fato resolvem o problema dele, e não somente aquilo que foi entendido pelo analista de requisitos. Porque pode haver uma diferença muito grande, né, entre o que o analista de requisitos entendeu e o que o cliente realmente quer. É o que de fato resolve o problema de negócio dele, ok? Falei para vocês, a especificação de requisitos ela deve servir, inclusive, de base para um acordo entre as partes envolvidas no processo de desenvolvimento, né? É muito comum a gente usar esse termo e já caiu em prova algumas vezes. O documento de requisitos ele pode ser considerado um contrato entre as partes envolvidas, um acordo. É aquilo que foi negociado, é o trabalho que foi negociado a ser feito durante o seu projeto para desenvolver aquele produto, ok? Muito bem, então olha só, o processo da engenharia de requisitos, pessoal, é esse daqui como o Somerville nos apresenta. Basicamente, o que nós vamos fazer nessa nossa aula é passar por cada uma dessas etapas daí, com exceção da etapa de estudo de viabilidade, que vai ter uma importância menor aqui para o nosso estudo, tá? Porque a gente já vai partir do princípio que o seu sistema é viável. A gente vai focar, na verdade, na segunda caixinha para frente aí, né? Licitação e análise, especificação, validação e uma quarta etapa que não está aparecendo aí, que é a gestão de requisitos, que é uma etapa que ocorre por fora, paralelo, que eu vou explicar daqui a pouco, ok? Então, basicamente, a nossa aula ela é toda baseada nesse processo aí de engenharia de requisitos que o Somerville nos apresenta. Então, a cada caixinha dessa daí, pessoal, ela tem atividades de alto nível. Deixa eu dar um resumo sobre cada uma delas aí para vocês. A primeira é o estudo de viabilidade, né? Essa caixinha de estudo de viabilidade, ela foca em decidir, basicamente, se é viável desenvolver o seu sistema, né? Se ele vai ser útil para o negócio. A gente não vai detalhar essa caixinha aí, essa etapa, como eu falei para vocês, porque a gente está partindo do pressuposto que o seu sistema é viável, né? Que ele é viável e que ele é útil para o seu cliente. Do contrário, né, a gente não estaria preocupado em especificar requisitos para esse sistema, por exemplo, né? Se essa primeira etapa aí de estudo de viabilidade ela for considerada inviável, for negativa, então nem faz sentido você continuar com as outras etapas aí. Então por isso que a gente nem vai detalhar muito essa primeira caixinha, e o próprio Somerville
pouco fala dessa etapa, ok? Mas de qualquer forma, se vocês encontrarem isso em alguma prova, vocês sabem que faz parte aí do processo de engenharia de requisitos segundo Somerville. Muito bem, a gente está preocupado mais com as próximas etapas, né? Com as próximas atividades de alto nível daí. A segunda, então, e a primeira mais importante que a gente vai estudar, é a etapa de elicitação e análise de requisitos. Essa etapa daí, pessoal, ela foca em descobrir, levantar requisitos. É uma das etapas mais importantes desse processo todo aí da engenharia de requisitos, e por isso a gente vai passar a maior parte do nosso tempo nela. Aqui a gente vai aplicar diversas técnicas importantíssimas, como casos de uso, entrevistas, etnografia, né? Ou seja, tudo aquilo que é necessário para levantar, para descobrir, tornar claro o seu conjunto de requisitos, ok? Beleza, depois da atividade de elicitação e análise, a gente vai estudar a etapa de especificação de requisitos. Basicamente, o que você quer aí é converter os requisitos que foram levantados na caixinha anterior, né, de elicitação, em uma especificação formal, uma especificação padronizada, tá? É uma etapa que a gente também não vai falar muita coisa, porque não tem muitas técnicas específicas para a gente estudar aqui, certo? Basicamente pega o que foi elicitado, e aí sim a caixinha de elicitação é muito importante, e traduz, né, essa elicitação num documento. Agora, o documento que é gerado aí, pessoal, na verdade, ele é gerado desde a primeira caixinha lá, tá? Desde a elicitação e análise, só que versões preliminares desse documento. Onde é que vai vir a versão final, aprovada, aceita pelo cliente da sua especificação de requisitos? Na última etapa, a etapa de validação de requisitos, pessoal. Vejam lá embaixo, ó, ela tem como saída justamente o documento de requisitos, tá? O que é que a gente quer fazer nessa caixinha de validação de requisitos? Essa etapa, ela foca em checar que os requisitos definem as reais necessidades do cliente. De fato, você vai chamar o seu cliente, os seus usuários, e vai obter o aceite, a assinatura desse cliente, confirmando aquela especificação de requisitos, ok? E aí a gente tem a versão final aprovada do documento. Existem algumas técnicas que vão ser aplicadas aí nessa etapa para isso, que nós vamos estudar, que caem em prova, e a gente vai focar nelas quando a gente chegar nessa etapa, ok? Bom, como eu falei para vocês também, na verdade, há uma outra etapa que não aparece nessa figura, mas que é uma etapa que nós vamos estudar também e muito importante. É a etapa de gerenciamento de requisitos. Veja, esse é o processo de engenharia de requisitos. Dentro desse processo eu tenho várias etapas, todas essas aí que a gente está vendo, ok? E mais uma que não está aparecendo nessa figura, que é a de gestão ou gerenciamento de requisitos. Porque olha só, todas essas etapas que vocês estão vendo aqui na tela, elas focam em gerar uma versão aprovada do seu documento de requisitos. Mas a etapa de gerenciamento de requisitos, que não aparece aqui, ela foca em gerenciar os requisitos depois deles terem sido especificados. Ou seja, o foco da gestão de requisitos é na evolução do documento, nas mudanças em cima dos seus requisitos, nos impactos que podem ser gerados e coisas desse tipo. Basicamente, a gente vai estudar a técnica de rastreabilidade nessa etapa de gerenciamento de requisitos que não está aparecendo aqui. É como eu falei para vocês, né? Uma etapa posterior ou uma etapa que ocorre aí por fora desse processo, mas que é muito importante para manter a integridade do seu documento com o passar do tempo também, ok? Beleza. Um último comentário, pessoal, para a gente fazer algumas questões e fechar esse primeiro trecho, é que, lembrem-se, na prática, e inclusive o Somerville diz isso também, tá? Esse processo de engenharia de requisitos, ele é um processo iterativo, né? Essas atividades aqui, elas podem se sobrepor, pessoal. Eu posso começar a licitar os meus requisitos, né, e já começar a especificação deles, né, em paralelo, por exemplo. Eu posso ter sobreposição de atividades. Porque na vida real, pessoal, nada é 100% sequencial, né, exatamente uma coisa depois da outra. A gente sempre vai ter um certo paralelismo, uma certa sobreposição entre as atividades. Essa distribuição das etapas aqui é uma distribuição didática, né? É só para vocês terem uma visão sequencial, porque fica mais fácil de entender, mas na prática o próprio Somerville diz, olha, esse é um processo iterativo, eu posso ter paralelismo na prática, eu posso ter sobreposição de atividades, as coisas não são 100% sequenciais, ok? Muito bem, pessoal, então vamos fazer algumas questões para fechar esse primeiro trecho aqui.
e ver se vocês entenderam essa introdução aqui sobre o processo de engenharia de requisitos. Vamos lá. A engenharia de requisitos de um software, em geral, precede a engenharia dos requisitos do sistema de informações no qual o software será usado. Certo ou errado isso daí, pessoal? Olha só. Lembra lá, pessoal, da nossa primeira aula de engenharia de software. Por isso que eu falei, é bom ver todas as aulas porque um assunto tem a ver com o outro. Na nossa primeira aula de engenharia de software, eu falei para vocês que engenharia de sistemas é diferente de engenharia de software. E essa questão aqui está cobrando justamente isso. Falei para vocês, ó, engenharia de sistemas é algo maior. É algo que inclui, o software, mas inclui toda a plataforma na qual ele vai rodar, dispositivos, hardware, outros processos, outros sistemas. Engenharia de sistemas é algo maior. A engenharia de software trata só do software, só do programinha, só da aplicação que vai rodar dentro de um sistema maior. Então, beleza. Com isso em mente, vamos voltar para a questão. A engenharia de requisitos de um software, tá? Em geral, vem antes da engenharia de requisitos do sistema de informação no qual o software vai ser utilizado. Falso, pessoal. A engenharia de requisitos do sistema de informação, né, como eu falei para vocês, engenharia de sistema é algo maior. É algo que foca processos integrados, hardware, software, outros sistemas. Está muito mais próxima do mundo real, porque o mundo real, pessoal, é um mundo integrado. É um mundo onde você tem várias interações entre vários elementos. O mundo computacional, né, é o que a gente consegue realmente dividir em componentes e tudo mais, módulos do seu sistema. Mas no mundo real, que está mais próximo da engenharia de sistemas, ele é um mundo integrado. E eu falei para vocês, a engenharia de requisitos, né, as atividades de requisitos, elas estão mais próximas do mundo real. Elas estão preocupadas em entender as reais necessidades dos seus usuários, dos seus clientes, que vivem no mundo real, no mundo integrado, no mundo de sistemas de informação. O software é uma parte desse mundo. Então, falsa questão, porque na verdade a engenharia de sistemas, para você entender os requisitos do negócio, a modelagem dos processos desse negócio, ela normalmente vem antes do seu entendimento do software, que vai ser uma pequena parte disso. A questão então trocou a ordem, tá? Ela ficaria correta da seguinte forma: a engenharia de requisitos de um sistema de informação normalmente vem antes do softwarezinho que vai rodar dentro desse sistema, porque você precisa ter essa visão geral, ampla, antes de começar a modelar o seu software que vai rodar ali dentro, ok? Então, falso essa questão, trocou os conceitos. Vamos ver a próxima. A área de atividade de requisitos de software apresenta maior interface com a engenharia de sistemas quando comparada à área de análise e projeto de software. De novo, ó, aquela história de engenharia de sistemas e engenharia de software. A gente pode dizer, pessoal, que requisitos está mais próxima da engenharia de sistemas, né? Que eu falei para vocês que está mais próximo do mundo real. Quando a gente compara requisitos com a área de análise e projeto, sim, verdadeiro. Pessoal, a análise e projeto está mais próximo do mundo computacional. Isso daí é projetar os seus componentes, os módulos do seu software, a sua arquitetura. Está mais próximo do mundo dos programas, do código. Requisitos está mais próximo do mundo real, do mundo natural, de entender as necessidades do negócio, certo? Então, realmente, a área de atividade de requisitos está mais próxima, tem mais interface com a engenharia de sistemas quando comparado à área de análise e projeto. A área de análise e projeto ela tem mais interface com a engenharia de software. Mas engenharia de sistemas, que é algo maior, mais próximo do mundo real, aí tem mais a ver com requisitos. A questão falou exatamente isso, está verdadeira por causa disso, ok? Vamos ver a próxima. Visando a maior efetividade do processo de desenvolvimento, os requisitos de software geralmente são desenvolvidos antes dos requisitos de sistema. Praticamente uma repetição daquela primeira questão ali de Pernambuco, né, pessoal? Falsa de novo. Geralmente, requisitos de sistema vêm antes dos requisitos de software, porque sistemas são coisas maiores. Você precisa ter essa visão ampla dos seus processos de negócio primeiro, para depois ir modelar softwares ali dentro. Falsa de novo essa questão. Praticamente a mesma coisa que falou lá a primeira questão aí desse slide, ok? Por último, vamos lá, requisitos descrevem um acordo ou contrato entre duas partes.
especificando, entre outros aspectos, o que o sistema de software deve fazer para ser aprovado em um teste de aceitação. Verdadeiro, né, pessoal? Falei várias vezes para vocês aqui nesse primeiro trecho. Normalmente a gente diz que o documento de requisitos ele serve como um contrato, um acordo entre as partes interessadas, e é aquilo que está dentro desse documento, desse acordo, que vai ser cobrado lá na frente, certo? Por exemplo, o que o sistema deve fazer para ser aprovado em testes de aceitação, tranquilo. Testes de aceitação e outros tipos de testes também, certo? Verdadeira essa questão aí da ANAC. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido qual vai ser a abordagem que a gente vai utilizar aqui nessa nossa aula. Basicamente, a gente vai passar por aquelas etapas lá do processo de engenharia de requisitos, como o Somerville nos mostra, ok? Mas antes disso, a gente vai estudar conceitos um pouco mais gerais, tá? O que é um requisito, que tipos de requisitos existem, como é que a gente pode classificá-los, coisas desse tipo, que é o que a gente vai ver no próximo trecho quando a gente voltar, ok? Então, até daqui a pouco, pessoal. Voltamos já.